Você costuma adiar tarefas? Costuma deixar as coisas para depois? Pois é, o nome disso é procrastinação. Mas sabe, a procrastinação pode não ser o seu problema. Ela pode ser um sintoma. E na verdade, por meio dela, você pode procurar a solução para o problema que você está enfrentando. E hoje nós vamos falar sobre isso. Oi, meu nome é Túlio. E meu objetivo aqui é trazer para você maneiras simples e eficazes de você se tornar uma pessoa melhor a cada dia. E hoje nós vamos falar sobre a procrastinação como um sintoma. Porque é muito comum a gente ver a procrastinação como o problema a ser combatido. Mas na verdade, ela pode indicar algo diferente. Ela pode indicar algo que está por trás. Sabe a febre? É muito comum quando a gente sente febre, que a gente fica gripado, ou a gente ou uma criança que a gente conhece, a gente dá remédio para ela porque ela está com febre. Bota aquela bolsa de gelo na testa, fazer alguma coisa, dá um banho gelado, fazer alguma coisa para ela ficar boa da febre. Só que o que acontece? A febre não é o problema. A gente combate a febre, mas a febre é um sintoma. E o que significa dizer que a febre é um sintoma? Quer dizer que quando a criança está com febre, quando a pessoa está com febre, alguma coisa está causando aquela febre. Tem alguma coisa de errada com o corpo dela. Esse é o problema. Essa é a questão. Entendeu? Tem alguma coisa de errada. Com a procrastinação, acontece a mesma coisa. Às vezes a procrastinação é realmente o hábito ruim que você cultiva e que está fazendo você se prejudicar. Mas às vezes a procrastinação é o sintoma. E o problema é o que a gente vai ver agora. O que é a procrastinação, se você não sabe ainda? A procrastinação é o hábito de adiar tarefas que você pode fazer. Tem uma diferença bem sutil entre procrastinação e preguiça. Mas eu vou deixar isso aí para outro vídeo. Mas a questão hoje é: a procrastinação é o hábito de adiar tarefas. Tanto que se você for olhar a construção da palavra no idioma original, do grego, ela vem de pró e krastinos, que é de deixar para depois. É mais ou menos assim a tradução. Literalmente, deixar para depois. Segundo essa tradução, qualquer coisa que você deixa para depois é procrastinação. Qualquer coisa. Porém, hoje o uso da palavra é mais relacionado ao hábito de você deixar as coisas de lado de propósito. Coisas que você pode fazer. Só que aí que tem um problema. A procrastinação pode vir como resultado de transtornos mentais, como ansiedade e depressão. A pessoa que sofre de ansiedade e depressão, ela pode sentir um pavor muito grande de fazer certas atividades. E em dados momentos ela se sente tão aflita, tão angustiada, que ela se retrai e não faz o que ela precisa fazer, mesmo tendo condições claras de fazer, mesmo tendo uma condição fácil de fazer, ela não faz. Isso é muito comum. Infelizmente isso é muito comum. Só que aí a pessoa faz isso, há quem taxe ela de preguiçosa, há quem taxe ela de procrastinadora. Mas nenhum desses dois problemas é o problema real. São os sintomas. O problema todo é a ansiedade ou a depressão. Varia. Mas o problema não é a procrastinação. E é aí que está a importância de você identificar qual é o seu problema. Para isso, procure ajuda especializada. Se você percebe que o seu problema de procrastinação está saindo do controle, que você está se sentindo muito ansioso, muito aflito, que está dando uma dor no coração em alguns momentos, procure ajuda especializada, porque você precisa. Não negligencie a sua doença, não negligencie o seu problema. Busque ajuda. Você precisa. Eu recomendo fortemente que você busque. Se você está vendo esse vídeo e sente que você está muito problema, busque ajuda. Beleza? Mas vamos falar aqui agora sobre a depressão. Como que a depressão acaba gerando a procrastinação. Para alguém depressivo, até coisas simples como cuidados pessoais, tomar banho, escovar os dentes, pentear o cabelo. Falei em cabelo, o meu também não está muito bonzinho aqui não, né? Enfim, pentear o cabelo podem ser uma fonte de mal-estar. Aí você fala uma fonte de mal-estar? Sim. Pessoas que têm depressão têm uma baixa autoestima. Mas baixa autoestima. Vou usar palavras até contraditórias. Ela tem muita baixa autoestima. E por isso ela acaba não cuidando de si própria. E a falta de autoconfiança, que também a pessoa que é depressiva tem, acaba tornando tudo ainda pior. Agora pense, ela sente um mal-estar só em pensar em se arrumar. Ela não se cuida porque ela não acha necessário, ela não se vê como alguém que acha necessário, ela se sente mal por isso. E essas duas coisas geram uma falta de autoconfiança,
que é alimentada por outras coisas também. Esses três juntos é o combo da bagaceira. É o combo da bagaceira. A pessoa que está nessa situação, ela vai deixar de lado coisas simples. Escovar os dentes, ela acorda de manhã e não escova os dentes. Por quê? Ela não se importa. A realidade é essa, ela não se importa. Ela não está se sentindo tão bem. Ela não se importa. E aí ela simplesmente larga de mão. Então a procrastinação acaba não sendo o problema em si.